Antes de Clara sequer entender o que estava acontecendo naquela noite gelada, as mãos grandes e trêmulas dele agarraram a moldura da porta como se a vida dependesse disso. E, de fato, dependia. O sangue dele escorria pelo braço até pingar no piso de madeira. Os olhos, selvagens e desesperados, encontraram os dela. E foi ali, naquele segundo impossível, que tudo começou. Se você me deixar cair, eu não volto. A voz dele era rouca, quase um sussurro. E mesmo ferido, febril e à beira da morte, o olhar dele queimava com uma intensidade que aprendeu no lugar, como se estivesse marcando a alma dela. Clara não sabia quem ele era. Não sabia de onde vinha. Não sabia por que seu corpo reagiu com um choque quente que subiu pela espinha quando ele sussurrou, com o último fio de consciência: "Você não faz ideia do que está prestes a começar." E então ele desabou nos braços dela. Mas antes que o inevitável acontecesse, antes que o desconhecido ensanguentado cruzasse a porta e mudasse tudo, 3 dias antes, a névoa da manhã parecia mais espessa quando Clara estacionou o carro em frente à cabana. O ar frio cortou sua pele no instante em que abriu a porta, como se o mundo dissesse: "Você está longe de tudo. Ninguém vai te encontrar aqui." E era exatamente isso que ela queria. Silêncio. Distância. Um lugar onde ninguém pronunciasse o nome da mãe dela. Nem perguntasse se estava tudo bem quando claramente não estava. Com a câmera pendurada no pescoço e um casaco grosso envolvendo o corpo magro, Clara respirou fundo pela primeira vez em meses. A cabana era pequena, rústica e aconchegante, envolta por pinheiros altos que balançavam com o vento. O cheiro de terra úmida e madeira antiga a envolvia como um abraço discreto. Era perfeito para seu projeto fotográfico. E perfeito para desaparecer, por algumas semanas. Ela passou a mão nos cabelos castanhos presos de qualquer jeito e tentou sorrir. "Tá, é aqui", murmurou para si mesma. "Vamos tentar de novo." A chave rangia na fechadura. O som ecoou de forma estranha, como se a floresta prestasse atenção. Clara entrou, acendeu as luzes e olhou ao redor. Cama arrumada, mesa de madeira, fogão simples. A sensação acolhedora de um lugar que não exigia nada dela. Pegou o celular, sem sinal. Nem um pontinho. Ótimo, perfeito para enlouquecer, ela ironizou jogando o celular na mochila. Começou a desempacotar suas coisas. Tripés, lentes, cadernos de anotações. A rotina metódica era a única que ainda a mantinha de pé. Mas mesmo enquanto organizava tudo, a mente insistia em voltar. A imagem da mãe fraca. O oxigênio, as últimas palavras. Clara apertou os olhos, tentando afastar a memória. Ela veio para fugir disso. Para respirar, para existir de novo. Foi então que ouviu o primeiro som estranho. Um estalo vindo da parte de trás da cabana. Clara congelou. Segurou a respiração. Mas após alguns segundos nada aconteceu. Animal na floresta. "Calma", disse a si mesma, tentando controlar o coração acelerado. Trancou a porta. Fez café. Sentou-se diante da mesa com a câmera e o caderno, pronta para começar as primeiras anotações do projeto. Escreveu por alguns minutos tentando se concentrar. Mas havia algo no ar, uma sensação incômoda, como se não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Ao cair da tarde, Clara decidiu caminhar até a trilha próxima para fotografar a luz, dourada atravessando as árvores. Ela sempre encontrava paz por trás das lentes. O mundo ficava menor, mais controlável. O som do vento nas copas e o cheiro de flores silvestres acalmaram seus pensamentos. Ela fotografou troncos, folhas molhadas, a curva da trilha iluminada pelo sol baixo. Até que viu algo que a fez parar. Uma gota escura na terra. Depois outra. Depois várias. Clara se abaixou. Tocou o chão. Era recente. Sangue. Um arrepio percorreu sua coluna. Podia ser um animal ferido. Viviam cervos, javalis e coisas menos amigáveis naquele bosque. Ela recuou alguns passos, o coração martelando. Fotografou a marca por instinto profissional, mas uma inquietação profunda se instalou no peito. Voltou para a cabana antes que escurecesse, trancando cada janela, como se isso fosse suficiente para afastar o desconhecido. A noite caiu pesada, silenciosa. Clara acendeu a lareira e tentou se distrair com uma edição de fotos antigas no notebook. Mas a imagem da trilha manchada insistia em voltar. Quando finalmente decidiu dormir, o vento aumentou. As árvores batiam umas nas outras, criando ruídos estranhos, como passos, suspiros, sussurros. Clara apertou o travesseiro. Não dormiu direito. Cada estalo fazia seus olhos se abrirem, até que o medo virou exaustão. 3 dias depois, a tempestade começava a se formar no céu quando Clara se levantou para pegar lenha do lado de fora. O vento frio arranhava sua pele e fazia seu casaco bater contra o corpo. Ela deu 2 passos. E ouviu um barulho pesado. Algo, ou alguém, movendo-se perto da varanda.
Clara recuou imediatamente, o coração disparando. E então bateu a porta. Bateu. Não foi o vento. Não foi um animal. Foi um soco fraco, mas humano. Ela se aproximou devagar, a respiração presa na garganta. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz fina. Nenhuma resposta. Outro golpe fraco na madeira. Ela girou a maçaneta com mãos trêmulas. Abriu a porta e o mundo parou. Um homem enorme e ensanguentado, de músculos tensos e respiração falha, cambaleou direto para ela. O couro preto da jaqueta estava rasgado, marcado por cortes profundos. Os olhos dele, azuis, intensos, selvagens, se fixaram nos dela com uma mistura de dor, desespero e algo que Clara não conseguiu identificar. "Não, feche", ele sussurrou. "Se fechar, eu morro." Clara não conseguiu se mover. O corpo quente dele encostou no dela, fazendo-a sentir o sangue escorrer pela pele, quente e espesso. Ela quis gritar, quis correr, mas o olhar dele a prendeu no lugar. E mesmo à beira da morte, havia algo naquele homem que fez o ar ficar mais pesado, mais quente, mais perigoso. "Por favor", ele tentou dizer antes de desabar nos braços dela. Clara segurou o peso dele como pôde, o corpo tremendo, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pela cabana inteira. O vento uivou atrás dela. A porta bateu, e ela ficou ali sozinha, segurando um estranho ensanguentado, que respirava como se cada segundo fosse roubado da morte. A pergunta atravessou sua mente como um raio. Quem diabos era aquele homem? E o que estava vindo atrás dele? Clara nunca gostou de silêncio absoluto, mas escolheu a cabana justamente por isso. Precisava de um lugar onde o mundo parasse por alguns dias, onde o peso da rotina não esmagasse seu peito, onde ninguém soubesse seu nome ou esperasse alguma coisa dela. Aos 28 anos já parecia ter vivido vidas demais. A morte da mãe havia deixado um buraco impossível de preencher. Um vazio que nenhuma lente, viagem ou fotografia conseguia traduzir de verdade. E enquanto todos diziam que ela precisava seguir em frente, Clara só queria respirar. Um único dia sem cobranças, expectativas ou olhares perguntando se ela estava melhor. A cabana era isso, ar e solidão. E a chance de terminar o projeto fotográfico que poderia finalmente colocar seu nome em uma exposição internacional. Um sonho antigo, mas agora pesado, quase cruel. Fotografar a natureza bruta, silenciosa, era o que mantinha sua mente estável. Ali, a luz mudava sem avisar. As sombras se esticavam devagar. Cada detalhe exigia atenção. Talvez fosse esse foco absoluto que a impedia de desmoronar de vez. Clara era suave, mas não fraca. Trabalhava horas seguidas, carregando equipamentos pesados sem reclamar, caminhando trilhas longas, enfrentando o frio do amanhecer para capturar a luz certa. Sensível, sim, frágil, nunca. Só havia esquecido disso nos últimos meses. Naquela manhã, 3 dias antes de encontrar um homem sangrando na porta, Clara ajeitava os cabelos mal, presos em um coque improvisado, as mãos ainda tremendo um pouco pelo cansaço acumulado. Apesar disso, havia determinação em cada um de seus gestos. Na lente da câmera, ela enxergava coisas que ninguém mais via. Texturas escondidas, nuances que escapavam ao olhar comum. Talvez fosse por isso que, no fundo, sempre acreditou que o mundo ainda tinha alguma beleza, mesmo quando tudo doía. Damon Scott, por outro lado, via a vida em preto e vermelho. Preto como os becos onde cresceu. Vermelho como o sangue que já carregou nas mãos. Aos 34 anos, tinha o corpo marcado por cicatrizes e a alma marcada por algo que ninguém conseguia ver, culpa. Ele a carregava como se fosse parte da pele, como se nunca pudesse ser removida. Ex-militar, treinado para sobreviver em qualquer cenário, agora se movia entre o mundo dos motociclistas, com a mesma frieza com que encarava missões. Era respeitado, temido e, acima de tudo, evitado. Não porque fosse mau, mas porque havia algo nele que dizia claramente, não chegue perto. Damon era um paradoxo ambulante, violento por fora, disciplinado por dentro. Uma bomba prestes a explodir, mas que nunca explodia sem controle. A raiva dele tinha método. A força tinha propósito. E o silêncio? O silêncio dele era o tipo que gritava. Ele podia atravessar um ambiente sem ser percebido. Mas, quando alguém finalmente notava sua presença, sentia um arrepio no fundo da espinha. Havia algo no olhar dele que denunciava que já tinha visto o pior da humanidade. E sobrevivido. Mas havia outra coisa ali também. Algo que ele escondia profundamente. O tipo de dor que não cicatriza. Uma missão, um erro, uma vida que ele não conseguiu salvar. Damon nunca contou a história inteira para ninguém, mas ele a repetia mentalmente todas as noites como penitência. Se tivesse sido mais rápido, mais preciso, mais atento, talvez aquela pessoa ainda estivesse viva. Desde então, ele se condenava em silêncio, como se não tivesse direito a descanso.
como se não tivesse direito a nada. E ainda assim, nas últimas semanas, um novo tipo de ameaça estava à sua espreita. Homens o seguiam. Homens que conheciam o mundo ao qual Damon tentava não pertencer mais. Ele se movia em alerta constante, músculos tensos, olhar afiado. Vivia como um animal cercado, preparado para atacar ou fugir, dependendo de qual instinto gritasse mais alto. Clara e Damon eram opostos que não deveriam ocupar o mesmo espaço. Ela era feita de luz suave, poeira dourada de fim de tarde, silêncio que acalma. Ele era sombra densa, tempestade elétrica, caos prestes a romper fronteiras. Ela buscava paz. Ele só conhecia a guerra. Ela procurava algo para reconstruir. Ele tentava desesperadamente não destruir mais nada. E por isso mesmo, o universo, em toda sua ironia, colocou os dois na mesma trilha, literalmente. Naquele exato momento em que Clara ajustava a câmera para capturar a luz da manhã atravessando as árvores, Damon mancava alguns quilômetros dali, o sangue escorrendo pela lateral do corpo, a respiração presa entre dentes cerrados. Seu mundo era dor, peso e urgência. O dela era silêncio, vento e contemplação. Um contraste tão absurdo que era quase poético. Ela caminhava devagar, buscando a fotografia perfeita. Ele corria contra o tempo, tentando sobreviver. Clara achava que aquele seria só mais um dia tranquilo, talvez um pouco solitário. Damon achava que não veria o fim daquela noite. Eles estavam separados por florestas, trilhas e destinos completamente diferentes. E ainda assim, estavam caminhando um para o outro. Ela com sua luz que não sabia ser forte. Ele com sua escuridão que não sabia pedir ajuda. Eles ainda não sabiam, mas suas vidas estavam prestes a colidir de um jeito que mudaria tudo. Porque às vezes a vida tem uma maneira cruel e bela de unir dois extremos, só para ver o que acontece quando um ilumina o outro. E quando Clara ouviu o primeiro estalo distante na mata, ainda não fazia ideia de que o som vinha de Damon. Nem de que ele carregava sangue nas mãos, nem de que dali a poucos dias ele cairia na porta dela, olhando para ela como se fosse a única pessoa no mundo capaz de salvá-lo. E pior, como se ele já tivesse decidido que ninguém mais chegaria perto dela. Nunca. A cabeça de Clara girou quando o peso dele desabou em seus braços. Por um segundo, ela só conseguiu sentir o cheiro metálico do sangue e a rigidez, fria da jaqueta de couro encharcada. O corpo dele era pesado demais, quente demais, respirando em rajadas curtas que raspavam no peito dela como se cada uma fosse uma batalha. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca, trêmula. Ei, você me escuta? Nenhuma resposta. O rosto dele caiu contra o ombro dela. A barba raspando a pele sensível do pescoço como uma faísca que ela não soube nomear. Aquele homem era puro caos. E mesmo assim, ela o segurou. Empurrou a porta com o pé e arrastou o corpo dele para dentro da cabana. A madeira rangeu sob o peso dos dois. O vento frio entrou junto, trazendo a sensação de que alguma coisa terrível tinha ficado do lado de fora. Mas outra, ainda mais perigosa, estava agora lá dentro. Clara o levou até o sofá com esforço, os braços doendo ao acomodá-lo. Ele caiu pesado nas almofadas, gemendo baixo, a voz rouca demais para ser entendida. Você está seguro agora, ela murmurou, sem ter certeza se era verdade. Com as mãos trêmulas, ela começou a abrir os botões da jaqueta. O couro estava preso ao sangue seco colado à pele quente. Ele contraiu os músculos do abdômen, como se aquele simples toque fosse um alerta. Calma, eu só preciso ver o ferimento. Quando finalmente conseguiu tirar a jaqueta, Clara engoliu seco. O peito dele estava marcado por hematomas roxos, cortes profundos, respiração irregular. Sangue escorria pela lateral das costelas. Mas por um segundo, apenas um segundo, ela viu a definição rígida dos músculos. A força desenhada no corpo dele mesmo ferido. Aquilo a envergonhou. Que tipo de pessoa olha para um homem à beira da inconsciência e repara nisso? Ela desviou o olhar imediatamente, o rosto quente. Concentra, Clara. Concentra, sussurrou para si mesma. Pegou a caixa de primeiros socorros e começou a limpar os ferimentos. O cheiro de álcool, sangue e suor preencheu o ar. Ele se mexeu como se tentasse lutar contra algo invisível. Não, murmurou baixinho como se tivesse recobrado a consciência, os dentes cerrados. Não encosta. Clara congelou. Eu preciso te ajudar, respondeu, suave, mas firme. Se não fizer isso, você vai perder mais sangue. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo de maneira irregular, mas não resistiu. Era como se estivesse preso entre o instinto de fugir e a completa incapacidade de se mover. Enquanto ela passava gases sobre o corte na costela, ele respirou fundo e a voz saiu carregada de dor. Onde eu tô? Em uma cabana. Eu encontrei você na minha porta. Ela limpou mais um pouco, tentando ser cuidadosa. Você desmaiou no segundo em que entrou. Não devia...
A frase morreu antes de terminar. Ela franziu a testa. Não devia o quê? Silêncio. Ele parecia ter afundado outra vez na escuridão. Quando terminou, Clara o cobriu com o único cobertor grosso que tinha. A respiração dele finalmente estabilizou um pouco. Mesmo que ainda fosse profunda e pesada, como se estivesse lutando contra memórias. Clara se sentou na poltrona ao lado e ficou observando o desconhecido dormir. As sombras da lareira dançavam pelo rosto dele, iluminando cicatrizes antigas, linhas duras, algo selvagem e ferido. Ela se perguntou quem ele era, o que tinha acontecido. E por que, mesmo cheia de medo, não conseguia parar de pensar nele. As horas passaram sem que ela percebesse. O tic-tac do relógio parecia bater dentro do peito dela. Em algum momento, seus olhos pesaram e a cabeça encostou no braço da poltrona. Quando acordou, a luz da manhã inundava a cabine. E ele ainda estava ali. Clara respirou fundo, deixando que a realidade se assentasse. O homem misterioso, ensanguentado, perigoso, ainda respirava no seu sofá. Vivo, ainda fraco. Ainda um enigma. O cheiro de sangue seco e madeira úmida tomava o ar. Ela precisou de alguns segundos para se recompor antes de decidir. Ir até o banheiro e tomar um banho rápido. Precisava clarear a mente, decidir o que fazer a seguir. A água quente caiu sobre sua pele, mas a mente dela não descansava. Imagens do corpo dele, das tatuagens inesperadas, do olhar febril. Tudo voltava em flashes confusos. Quem é você? Quando saiu do banheiro e voltou para a sala, enxugando o cabelo com uma toalha, viu movimento no sofá. Ele estava tentando se levantar. Os músculos das costas trêmulos, o braço direito apoiado no encosto do sofá, os dentes cerrados de dor. A respiração curta e irregular denunciava o esforço absurdo que estava fazendo. Ei! Clara correu até ele. Você não pode levantar assim. Ele ergueu o rosto na direção dela, e por um instante os olhos dos dois se encontraram. Olhos intensos, escuros, vigilantes. Os olhos de alguém acostumado à guerra. Ele não parecia assustado. Parecia perigoso, mas Clara não recuou. Não ainda. Clara aproximou-se novamente do sofá com a tigela de água, quente e equilibrada nas mãos. Os ferimentos dele, que horas antes pareciam ter começado a cicatrizar, agora sangravam de novo, como se o simples ato de tentar se levantar tivesse reaberto tudo. Ele estava apoiado no braço do sofá, dentes cerrados, o corpo rígido como pedra, olhos semicerrados, respiração irregular. Ainda assim, quando ouviu os passos dela, levantou o olhar como um animal acuado. Não chegue tão perto, murmurou ele, a voz áspera, cheia de desconfiança. Clara engoliu a vontade de retroceder. Não era medo exatamente. Era mais alerta. Ele emanava algo estranho, uma mistura de dor e força que fazia tudo ao redor parecer menor. Eu preciso limpar isso, ou vai infeccionar, disse ela com firmeza, mesmo sentindo o coração acelerar. E se infeccionar, você não vai durar mais algumas horas. Ele a encarou por longos segundos, como se estivesse tentando enxergar além do que ela dizia. Como se procurasse um motivo, qualquer motivo, para acreditar que ela tinha segundas intenções. Quando não encontrou nada, soltou um suspiro cansado e relaxou, só um pouco, contra o encosto. Algumas horas, repetiu ele, quase como uma ameaça. Só isso. Clara se ajoelhou ao lado do sofá. Ele observava cada movimento dela, não com curiosidade, mas com avaliação. Ela podia sentir isso, como se estivesse sendo medida, pesada, classificada em algum sistema que só ele conhecia. Isso vai arder, avisou. Já estou acostumado, respondeu. Quando ela encostou o pano quente na pele dele, ele não fez som algum. Apenas cerrou os olhos, as sobrancelhas franzindo como se estivesse prendendo o mundo inteiro nas costas. Clara tentou se concentrar nos cortes, mas seria impossível ignorar o que estava bem ali, a centímetros dela. O peito dele, firme, marcado, forte de um jeito que não era superficial. Cada músculo parecia ter sido moldado por esforço, dor, disciplina. A pele quente, apesar do frio da cabana. O corpo grande ocupando o sofá, como se não pertencesse àquele mundo pequeno e silencioso. Por um instante sua mente deslizou. Não sexualmente, mas profundamente humana. Ele era um estranho ferido. Um homem que parecia capaz de destruir alguém com as próprias mãos, mas que naquele momento confiava nela apenas o suficiente para ficar imóvel sob seu toque. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar para a toalha ensanguentada, tentando manter o profissionalismo que nem tinha. Você deveria relaxar, murmurou, tentando preencher o silêncio. Ele deu uma risada curta, quase amarga. Não sei fazer isso. Todo mundo sabe, ela respondeu automaticamente. Os olhos dele abriram, fixando-se nela com intensidade. Eu não. Clara engoliu seco. Sentiu a respiração dele,
esbarrar nos próprios dedos enquanto terminava de limpar o ferimento. Quando terminou, afastou-se um pouco, respirando devagar para estabilizar o próprio corpo. Ele continuava a encará-la com aquela postura rígida, como se estivesse pronto para atacar ou fugir. "Vou preparar alguma coisa para você comer", disse ela, levantando-se. "Não precisa", ele retrucou rápido demais. "Você não comeu nada desde que chegou aqui", insistiu. "Se continuar assim, não vai melhorar." Ele hesitou. Aquilo era novo. A hesitação. Ela percebeu. Ele percebeu que ela percebeu. E por algum motivo isso criou um tipo estranho de tensão entre os dois. "Tudo bem", cedeu ele, mas o tom seguia defensivo. "Só não encoste em nada meu." "Você não tem nada aqui", ela respondeu antes de pensar. Ele a acompanhou com o olhar quando ela caminhou até a cozinha. Clara sentia o peso daquele olhar. Sólido, atento, desconfiado. E algo mais. Ele analisava sim, mas havia outra coisa ali. Uma brutalidade contida. Uma espécie de alerta constante. Como se estivesse pronto para explodir a qualquer momento. Enquanto ela cortava legumes e colocava água para ferver, ouviu passos atrás de si. Clara virou e encontrou ele em pé. Torto. Apoiado na parede, mas em pé. Observando o que ela fazia. Como se tudo fosse uma ameaça em potencial. "Você devia estar deitado", disse Clara. "Não gosto de ficar vulnerável", respondeu seco. "Você está ferido." "Isso não é vulnerabilidade. É sobrevivência." Ele não disse nada. Apenas a olhou. O silêncio dele pesava. O olhar dele queimava. Finalmente ele se aproximou do balcão. Não totalmente. Como se não quisesse entrar demais no território dela. Como se mesmo ferido ainda precisasse do controle. "Você sempre fala assim?" Ele perguntou de repente. "Assim como?" Como se não estivesse com medo. Clara parou de mexer a panela por um segundo. O vapor subia, quente, úmido. Ela respirou fundo. "Talvez eu esteja", admitiu. "Só não deixo isso me paralisar." Por algum motivo isso pareceu intrigá-lo. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse vendo algo quebrar um paradigma em sua mente. Quando ela serviu a sopa, colocou a tigela perto dele no sofá. Ele a observou, mas não tocou de imediato. Clara se sentou na poltrona ao lado, mantendo distância suficiente para não provocá-lo, mas perto o bastante para que ele não se sentisse sozinho na sala. Ele levou a colher à boca devagar. Sentiu o calor. Depois olhou para ela de novo. "Suas mãos", murmurou. "O quê?" Ele estendeu a própria mão e segurou a dela antes que ela tivesse chance de recuar. O toque veio firme, quente, surpreendentemente cuidadoso. Os dedos dele envolveram os dela com lentidão, como se estivesse verificando algum detalhe minúsculo e vital. "Não estão tremendo", disse ele, soltando-a devagar. "Pensei que estivessem." Clara sentiu o coração acelerar. Ele havia tocado nela sem agressividade. Sem dor, sem exigência. Apenas curiosidade. Um toque estranho, íntimo e distante ao mesmo tempo. Quando a noite caiu, a febre dele começou a subir. Clara percebeu primeiro quando ele ficou inquieto, as respirações mais pesadas. Depois, quando ele murmurou algo incompreensível. E então, claramente, "Não, consegui salvar." Ela se aproximou, tocando o ombro dele com cuidado. "Ei, você precisa descansar." Ele virou o rosto, a fronte suada, a expressão partida entre dor e memória. "Eu falhei", ele murmurou, como se falasse com alguém que não estava ali. Clara puxou o cobertor até o peito dele e se sentou ao lado do sofá. O barulho do vento batia nas paredes da cabana. A respiração dele era pesada e irregular. A dela era lenta, controlada. Ela ficou ali por longas horas, observando aquele homem quebrado lutar contra fantasmas que ela não conhecia. E pela primeira vez, entendeu que ele não era apenas perigoso. Era alguém dilacerado por dentro. E isso de algum jeito a tocou mais do que deveria. Damon nunca foi homem de perder o controle. Nunca. Desde o exército, desde as primeiras missões perigosas, desde o momento em que entrou para o grupo de motoqueiros que o acolheu e depois o destruiu, ele aprendeu que a cabeça fria salvava vidas e que hesitar matava. Mas naquela noite, no meio da floresta, ele hesitou apenas por meio segundo, e foi o suficiente para tudo desmoronar. Ele sabia que estava sendo seguido. Percebeu a aproximação da gangue rival antes mesmo de ouvir os motores. O vento trouxe o cheiro de gasolina queimando. O farol cortou a mata. Ele acelerou a moto, desviou entre árvores, usou a escuridão a seu favor. Matou 2, talvez 3, não sabia ao certo. Era bom, muito bom. Mas eles eram muitos, e ele estava quebrado por dentro e por fora. Um erro, uma fração de segundo. Uma dor aguda atravessou seu abdômen quando uma lâmina passou rente demais. Ele retaliou, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Lutou no chão, sangrou. Ralou as mãos na terra molhada. E com o coração disparado percebeu.
Se não sumisse dali imediatamente, não sobreviveria. A fuga foi instintiva. Um passo depois do outro, tropeçando entre galhos, cego pela dor e pela chuva fina. Até ver uma luz fraca ao longe, uma janela acesa. Uma cabana. Não fazia ideia de quem vivia ali. Só sabia que, se não parasse, desmaiaria. E desmaiar na mata significava morte. Ele bateu na porta. Ou tentou. O punho escorregou. O mundo girou. E então uma silhueta apareceu. Pequena, feminina, surpresa. Ele viu apenas olhos assustados. E depois tudo escureceu. A próxima lembrança veio em flashes desconexos. O calor suave de mãos tocando sua pele. Um pano úmido limpando o sangue seco. Uma voz baixa tentando acalmá-lo. Ele não sabia onde estava. Não sabia quem era ela. Mas a sensação era estranha. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia ameaça imediata ao redor. Só um toque, delicado. Cuidadoso demais para ser real. Quando finalmente abriu os olhos de verdade, a luz da manhã preenchia a pequena sala da cabana. A respiração dele estava pesada, mas controlada. Ele olhou ao redor com a precisão treinada de um soldado, analisando portas, janelas, pontos de entrada, e então viu os curativos. Alguém o tinha cuidado. Alguém tinha tocado nele enquanto ele dormia, e isso mexeu com ele de um jeito que não sabia decifrar. O primeiro impulso foi fugir. Sempre era. Baixou os pés no chão, apoiou-se no sofá e tentou se levantar. Uma dor profunda o atravessou, mas ele ignorou. A ordem interna era clara. Levante-se, recupere sua arma, suma daqui. Ele não podia envolver ninguém no seu caos. Mas quando ergueu o olhar para a escada, ela apareceu. A mulher do dia anterior. A mesma que ele tinha visto entre flashes quando a febre roubava sua memória. Mas agora ele a via por inteiro. Luz natural tocando o rosto dela. Cabelo solto de um jeito desalinhado, como se tivesse passado a noite acordada. E aqueles olhos, claros, atentos, fortes e gentis que o surpreendeu. Por um segundo, um único e rápido segundo, o corpo dele reagiu antes da mente. O peito apertou, a respiração mudou. Ele não soube explicar. Não podia. Apenas sentiu. Uma atração imediata, silenciosa, poderosa, que tentou enterrar, mas falhou. Ela se aproximou devagar, como alguém que tenta não assustar um animal ferido. Você precisa sentar. A voz era firme, mas suave. Vai abrir os pontos. Não estou com pontos. Ele respondeu num murmúrio áspero, tentando manter o controle da situação. Ainda. Ela cruzou os braços. Do jeito que está andando, não vai demorar. Havia ousadia ali. Ele não esperava. E talvez por isso tenha parado de lutar contra a tontura e se permitido afundar novamente no sofá. Clara. Ela se apresentou para ele. Mas não obteve a mesma resposta dele. Preparou algo na cozinha. O cheiro tomou o ar da cabana. Ele seguiu cada movimento dela com os olhos. Era reflexo. Qualquer pessoa desconhecida podia ser ameaça. Mas não era só isso. Ele observava detalhes que não tinha motivo para observar. As mãos dela mexendo na panela. O jeito como ela mordia o lábio inferior ao experimentar o tempero. A linha do pescoço quando ela inclinava a cabeça. E isso o irritava profundamente. Ele não era assim. O desejo nunca o distraía. Muito menos daquele jeito. Quando ela colocou o prato diante dele, não esperava sentir nada. Mas a primeira colherada foi quente, reconfortante, absurda. Ele não lembrava da última vez que algo tinha sabor. Talvez anos. Talvez nunca. Ela observava aparentemente curiosa, esperando alguma reação. É só sopa, ela disse. Meu nome é Damon, ele disse ao terminar a sopa. Clara sorriu de leve. Ele viu. E se odiou por gostar daquilo. Ao longo do dia ele lutou contra a fraqueza. Observou-a enquanto ela lia sentada na poltrona. Enquanto ela ajeitava os equipamentos de fotografia. Enquanto caminhava de um lado para o outro da sala tentando não encará-lo. Ele percebia cada detalhe, cada passo, cada respiração. E isso o deixava mais desconcertado do que seus ferimentos. Porque estar perto dela era estranho. E perigosamente bom. Mas quando a noite caiu, a febre voltou com força. E as lembranças de seu passado, as que tentava enterrar, começaram a rasgar sua mente como lâminas. Ele murmurou coisas que não queria lembrar. Viu vultos do passado, rostos mortos, mãos estendidas pedindo ajuda que ele não conseguiu dar. A missão fracassada, o sangue, o peso da culpa esmagando seus pulmões. Ele tentou se levantar, lutar contra algo que não estava ali. E então sentiu uma mão segurando a dele. Pequena, quente, firme. Está tudo bem. A voz dela atravessou a névoa da febre. Você está seguro aqui. Ele abriu os olhos com dificuldade. Não sabia o que estava dizendo. Apenas sussurrou. Não consegui salvar. Não precisa falar agora. Só respira. Ela o cobriu com um cobertor. Sentou ao lado dele e permaneceu ali. Sem fugir. Sem medo. Sem julgamento. E isso, mais do que qualquer ameaça, mais do que qualquer ferimento, o destruiu por dentro.
Porque ninguém fazia isso por ele. Ninguém tocava nele assim. Ninguém ficava. Mas ela ficou. Mesmo sem conhecê-lo. Mesmo sem saber de onde ele vinha. Mesmo sem entender que monstros o perseguiam. Damon tentou lutar contra a sensação de paz que começava a crescer. Mas a febre o venceu. A última coisa que sentiu antes de apagar foi o cheiro dela. Suave, limpo. E o calor discreto da mão segurando a sua como se não tivesse medo dele. E esse detalhe, esse gesto simples, foi o que finalmente o quebrou. Ele adormeceu pensando em algo que não podia admitir. Talvez ele não quisesse ir embora. O barulho surge no horizonte como um rugido rasgando o silêncio da floresta. Uma moto, grave, pesado, carregado de ameaça. Damon reage antes mesmo que Clara consiga entender o que está acontecendo. Ele se ergue mesmo ferido e a puxa pela cintura, colocando-a atrás dele, com uma força que não combina com alguém que mal conseguia ficar de pé na noite anterior. O corpo quente dele encosta no dela por um segundo, firme, denso, instintivo. E Clara sente o coração acelerar sem saber se é medo ou algo completamente diferente. Fica atrás de mim, ele diz a voz baixa, rouca, sem espaço para discussão. Ela obedece, mas não porque ele mandou. Ela obedece porque nunca viu alguém mudar tão rápido. 1 minuto antes, Damon estava sentado no sofá, respirando com dificuldade. Agora, ele parece outra pessoa. Os ombros largos tensos, a postura preparada para atacar, os olhos estreitos, predatórios, varrendo a floresta pela janela como se pudesse enxergar através das árvores. A moto passa longe, talvez na estrada principal. Mas Damon fica imóvel até o som desaparecer por completo. Só então ele solta a respiração, um som pesado, como se estivesse segurando o mundo inteiro dentro do peito. Clara toca o braço dele com cuidado. O que foi isso? Quem está te procurando? Damon não olha para ela. Continua encarando o nada, como se ainda esperasse que alguém surgisse da escuridão. Homens que querem me ver morto, responde simples, direto, sem floreio. Ela engole seco. O brilho nos olhos dele não combina com alguém que está exagerando para assustá-la. Ele estava pronto para matar ou morrer, por instinto. Damon. Ela tenta, mas a voz falha. Você não pode ficar aqui. Eles podem voltar. Você precisa fugir. Ele finalmente olha para ela. Os olhos dele, escuros como noite molhada, se fixam nos dela com uma intensidade que quase dói. Eu não posso fugir, diz. Não estou em condições. E ele hesita como se não quisesse admitir. Não posso deixar eles te acharem despreparada. Ela sente um arrepio subir pela espinha. A lógica diz que devia mandá-lo embora. O instinto, porém, diz outra coisa. Então vamos fazer o seguinte, Clara diz, tentando manter a voz firme. Eu cuido dos seus ferimentos. E você cuida da cabana. Ele arqueia uma sobrancelha, como se não esperasse que ela tivesse coragem de propor alguma coisa. Um músculo salta na mandíbula dele. A resposta sai um pouco mais baixa do que antes. Você não sabe no que está se metendo. Não mesmo, ela admite. Mas você também não sabe quem eu sou. Por um segundo, os dois ficam apenas ali, respirando a mesma respiração, o mesmo silêncio denso, sentindo o impacto da decisão que acabaram de tomar. Uma aliança forçada. Um pacto improvisado. 2 desconhecidos trancados no mesmo lugar, enquanto o perigo se aproxima. Clara decide não aprofundar a conversa. Vai até a mesa, pega a caixa de primeiros socorros e se aproxima dele novamente. Damon desvia o rosto, como se não quisesse expor a vulnerabilidade que insiste em esconder. Mas quando ela toca o ombro dele com delicadeza, ele solta um leve suspiro de desconforto, não de dor, de rendição. Senta, por favor, ela diz. Ele senta, relutante, tenso, quase irritado com a própria fraqueza. Clara corta o curativo antigo e vê o estado da ferida. Sangue seco, sujeira, suor. Quando passa o algodão umedecido pela pele dele, o contato é tão íntimo que a respiração de Damon muda. Sutil, mas muda. Ela sente. Ele sente. A proximidade é inevitável. O cheiro dele, madeira queimada, selim de couro molhado, algo quente e masculino, invade o ar entre eles. O peito dele sobe e desce devagar, a poucos centímetros do rosto dela, e Clara tenta se concentrar, mas o calor daquele corpo enorme começa a confundir todos os sentidos. A mão dela escorrega levemente quando passa a faixa ao redor das costelas dele, e os dedos tocam a pele nua por um segundo longo demais. Damon fecha a mão no sofá, tentando manter o controle. Ela finge que é normal, finge que não percebeu o estremecer do abdômen dele. Mas percebeu. Você devia ficar longe de mim. Damon murmura, baixo, muito baixo, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Clara levanta o olhar devagar, e quando encontra o dele,
Sente a pele arrepiar. Se eu quisesse... Ela responde, voz suave, firme. Já teria ficado. A frase paira entre eles como um fósforo riscado, no escuro. Pequeno, mas incendiário. Um silêncio pesado toma conta da sala. Clara termina de passar o curativo tentando não tremer. Ele observa cada detalhe. Os movimentos das mãos dela, a curva do pescoço, o jeito como ela prende o lábio inferior quando está concentrada. Não diz nada, mas olha como se estivesse tentando entender por que a presença dela desarma. Suas defesas mais do que qualquer facada já levou. Quando ela termina, Damon solta o ar devagar, como alguém que não percebe que estava prendendo a respiração. Pronto, ela diz afastando-se um pouco, mas ele continua a encará-la, firme, intenso, como se estivesse tentando decifrar algo que nunca enfrentou antes. Só quando percebe que ela está ficando desconfortável, ele se recosta no sofá. Obrigado, ele diz, e a palavra parece estranha na boca dele, como se não a usasse há anos. Clara caminha até a janela para ver se há mais motos ao longe, mas o silêncio voltou a reinar. Damon a observar de onde está, a ferida latejando, o corpo exausto, mas a atenção dele presa nela, não na ameaça. Nela, ele sente o perigo se aproximando, sim, mas pela primeira vez em muito tempo, o perigo lá fora parece menor que o que sente dentro do peito. E é ali, naquela cabana pequena, com uma gangue querendo sua cabeça, que a primeira verdadeira fagulha nasce, quente, inesperada, impossível de ignorar, e totalmente proibida. Os dias estavam se passando e Damon se movia melhor, embora o corte ainda ardesse. Ele caminhava devagar pela cabana, a mão sempre indo ao lado como se lembrasse o corpo de que ainda havia dor ali. Mas os olhos estavam mais alertas, mais presentes, e mais atentos a ela. Clara editava fotos no notebook quando percebeu o peso do olhar dele. Ele estava parado na soleira da porta, os braços cruzados, observando como se tentasse descobrir algo que nem ele sabia colocar em palavras. Ela percebeu e sorriu. Está melhor? Perguntou sem tirar totalmente os olhos da tela. Melhor do que eu deveria, respondeu ele, com aquela voz grave que parecia sempre vir de algum lugar ferido demais. O que você está fazendo? Clara girou o notebook um pouco na direção dele. Editando algumas fotos. É um projeto que eu quero terminar aqui. Ele caminhou até ela, lento, como se cada passo fosse calculado, e se inclinou para ver melhor. A proximidade deixou Clara tensa, mas não de medo. Algo mais quente, mais inesperado. Damon analisou as imagens com seriedade militar e um toque de curiosidade infantil. Você fala dessas fotos como se fossem pessoas. Para mim são. Ela deu um meio sorriso. Fotografia é capturar o que ninguém vê. É deixar o invisível existir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com a voz mais baixa, perguntou. E por que você está aqui sozinha? O sorriso dela apagou, como uma luz sufocada pelo vento. Damon notou imediatamente. Clara? Ela respirou fundo, como quem tenta se preparar para uma dor que nunca deixa de ser afiada. Minha mãe morreu há 2 meses. A voz dela tremeu, mas ela manteve a postura. Ela era minha melhor amiga. Meu porto seguro. Depois que ela se foi, tudo desmoronou. Viver virou barulho demais. Eu precisava de silêncio. Damon sentiu algo quente e brutal subir pelo peito, como um instinto primitivo que pedia para protegê-la do mundo, e até dele mesmo. Aquilo o confundiu, atrapalhou. Mexeu com partes dele que estavam mortas havia anos. Ele não sabia o que dizer. Não sabia nem como sentir aquilo. Só sabia que queria tirar aquela dor dela com as próprias mãos. Clara, percebendo a atenção dele, tentou aliviar o clima. Mas está tudo bem. Eu sigo em frente. É o que ela gostaria. Ela sorriu de novo. Um sorriso gentil, doce, que contrastava com o vazio nos olhos. Damon teve certeza naquele instante de que faria qualquer coisa para ela não sofrer novamente. Se preciso, até mataria por ela. A noite caiu pesada, carregada de nuvens escuras que engoliam o céu. Uma tempestade começou com um estrondo que fez a cabana tremer. Depois a energia apagou. Tudo mergulhou em um breu silencioso. Damon tentou dormir no sofá, mas cada movimento arrancava uma respiração dolorida. Clara escutava os gemidos abafados e não conseguia ignorar. Ela acendeu uma pequena lanterna e se aproximou. Você não vai conseguir descansar aí, disse ela, colocando a mão no ombro dele. Eu fico bem aqui, ele respondeu. Mas a voz era tensa demais para ser convincente. Ela se abaixou, aproximando o rosto do dele para ver os curativos. Damon, venha, eu te ajudo. No escuro, o mundo parecia menor. Ele tentou se levantar e cambaleou. Clara segurou sua cintura, guiando-o. O toque foi inevitável, quente, íntimo. Ele respirou fundo e a respiração dele bateu no pescoço dela, fazendo um arrepio percorrer sua coluna. Eles ficaram parados por um segundo.
muito mais próximos do que deveriam. Ele encostou a testa na dela, talvez sem perceber. Talvez porque o corpo dele finalmente cedeu ao instinto. Foi um gesto simples, mas íntimo demais. Clara prendeu a respiração. Ele também. Um quase beijo silencioso, profundo, que os dois sentiram mesmo sem tocar a boca um do outro. Só não aconteceu porque Clara recuou, o coração batendo rápido demais. Vamos. Antes que você caia de novo, sussurrou ela, tentando esconder a voz trêmula. O frio aumentou conforme a tempestade avançava. Damon tremia. Parte febre, parte adrenalina, parte... Outra coisa. Algo que ele não queria admitir. Algo que o fazia pensar que talvez estivesse delirando por causa dela. Você está piorando, disse ela preocupada. Estou bem. Não está? Ela cruzou os braços. Damon, você vai ficar doente de verdade. Ele não respondeu. Só olhou para ela com aquele olhar indecifrável, como se estivesse lutando contra algo maior do que a própria dor. Vem para a cama. Você precisa de calor. Ela tentou deixar o clima leve. Prometo que não vou abusar de você. Foi tão inesperado que ele deixou escapar uma risada curta, rouca, quase tímida. Clara congelou ao ouvir o som. Riso. Um riso verdadeiro. E por um momento ela esqueceu de respirar. Ele se deixou levar por ela até a cama. Deitou devagar, com cuidado. Clara entrou do outro lado, mantendo algum espaço. Mas não muito. A cabana estava gelada e o corpo dele tremia. Aos poucos as pernas se encostaram. Depois os braços. O calor começou a se espalhar. Ele fechou os olhos. Não entendo o que você está fazendo comigo, murmurou. Ela o observou no escuro, a respiração dele misturada com a dela. Eu só estou cuidando de você, Damon. Ele não respondeu, mas virou de leve o rosto na direção dela, como se buscasse algo que não sabia nomear. Foi a primeira noite juntos, um espaço dividido, um calor compartilhado, e a sensação, silenciosa, inevitável, de que nada voltaria a ser como antes. Clara acordou lentamente, como se emergisse de um sonho quente demais para ser abandonado. A primeira coisa que sentiu foi o peso firme e morno da mão de Damon segurando sua cintura. Não era um toque leve nem hesitante. Era possessivo, instintivo, como se o corpo dele buscasse o dela mesmo enquanto dormia. Por um momento ela ficou parada, respirando devagar, sentindo o calor dele se misturar ao dela, o braço pesado envolvendo seu corpo, como se quisesse impedir que o mundo a levasse para longe. O peito dele subia e descia lentamente contra suas costas, e ela percebeu que ele estava finalmente em paz. Pela primeira vez desde que chegara, ensanguentado àquela porta, virou-se devagar. O rosto dele estava ali, tão próximo que ela podia ver a sombra da barba por fazer, a linha tensa da mandíbula que parecia sempre pronta para o combate, e os cílios longos que suavizavam tudo quando fechados. Damon parecia menos perigoso assim, menos armado contra o mundo, quase humano, quase vulnerável. Ela respirou mais fundo, absorvendo aquela imagem como se fosse uma fotografia rara. Quando a respiração dele mudou, ela percebeu que ele estava despertando. Os olhos se abriram, intensos, escuros, e focaram diretamente nos dela. Nenhum dos dois se mexeu. Nenhum afastou o rosto. A tensão caiu sobre eles como um peso familiar. Ele ainda estava com a mão na cintura dela. Não retirou. Não pareceu notar. Ou talvez tenha notado, e por isso mesmo não moveu um músculo. Você... A voz dele era rouca de sono. Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, ela admitiu sem pensar. A verdade estava ali, nua entre eles. A proximidade não parecia errada, nem forçada. Era inevitável. Ele aproximou um pouco mais o rosto sem realmente encostar. O nariz quase tocava o dela. O calor da respiração dele invadia os lábios dela. Só isso já era o suficiente para fazer seu corpo inteiro reagir. Clara, ele murmurou, como se dissesse seu nome pela primeira vez. Ela achou que ele iria beijá-la, que finalmente cederia. A tensão dos últimos dias se tornou quase insuportável, nos centímetros que separavam suas bocas. Mas o som grave veio primeiro, um estalo no meio da mata. Damon congelou. Em um segundo a suavidade evaporou. Ele levantou parcialmente, os músculos contraindo sob a camiseta enquanto escutava com atenção, postura pronta para reagir. Clara sentou-se rápido, o coração acelerado por um motivo completamente diferente agora. O que foi isso? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Moveu-se até a janela, apoiando a mão na parede para não forçar o ferimento. Observou a escuridão do lado de fora com olhos de soldado treinado, não piscando. Passos, ele disse por fim baixo. Alguém esteve aqui. Clara sentiu um arrepio frio subir pela coluna. Saíram para verificar e logo encontraram as marcas. Passos fundos marcados na lama. Posições que mostravam claramente que alguém havia circulado a cabana, observando, estudando.
Damon se aproximou de uma das pegadas, o maxilar travado. Eles chegaram. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Então a gente tem que ir embora. Você não pode lutar desse jeito. Eu posso sim. O tom dele era firme demais, definitivo demais. Não vou deixar que eles se aproximem de você. Damon, você mal está de pé. Ela se aproximou. Me escuta, por favor. Você precisa sobreviver. Não vale nada se você decidir morrer aqui só para me proteger. Ele se virou, encarando-a de um jeito que fez seu coração vacilar. Eu não decido morrer, Clara. Eu decido lutar. É o que eu sei fazer. E eu decido não deixar você fazer isso sozinho. O silêncio entre eles ficou cheio. De medo, de teimosia, de algo que os puxava um para o outro com a mesma força que empurrava. O perigo para a porta da cabana. Eu não devia ter ficado, ele murmurou. A voz baixa, mas carregada de sentimento. Não devia ter te colocado nisso. Você não me colocou. Eu escolhi. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras quebrassem algo dentro dele. Quando voltaram para dentro, o clima já não era só de medo. Era de urgência emocional. De uma ligação que só crescia apesar do caos. Ele estava cansado, ferido, perdido. E mesmo assim, olhava para ela como se ela fosse a única âncora que restava. Clara o guiou de volta para o quarto, tentando manter a calma. Deita, ela pediu, mas ele hesitou. Não gosto de ficar vulnerável assim. Ela tocou o braço dele. Um toque pequeno, mas firme. Você não está sozinho. Ele a encarou por longos segundos até finalmente ceder. Sentou-se na beira da cama, e ela começou a examinar o curativo, desfazendo as faixas com cuidado. Os dedos dela roçaram a pele quente do abdômen dele, e Damon prendeu a respiração, como se aquele toque o afetasse mais do que gostaria de admitir. A tensão voltou, não como antes, mas mais densa, mais inevitável. Você devia ficar longe de mim, ele disse, a voz baixa, uma arranhada. Se eu quisesse, ela respondeu, já teria ficado. Ele fechou os olhos. O corpo inteiro dele reagiu. Ela terminou o curativo, e sua mão deslizou sobre a costela dele quase sem querer. Damon levantou o rosto, encarando-a como se estivesse prestes a atravessar um limite que se impôs por dias. E então ela sentou ao lado dele, tão perto que seus ombros se tocaram. Ele virou de leve, e os rostos ficaram próximos mais uma vez. Centímetros. Respirações entrelaçadas. Silêncio tenso. E quando ela ergueu o rosto um pouco mais, ele inclinou o dele. Não chegaram a se beijar, mas a intenção estava ali. Quente, pulsante, queimando o ar entre os dois. O perigo lá fora aproximava. O desejo aqui dentro queimava. E naquela noite, quando se deitaram novamente, não por febre, não por necessidade, mas porque nenhum dos dois conseguia ficar longe, a entrega aconteceu naquilo que podiam dar. Corpos juntos, respirações misturadas, mãos que percorriam braços, costas, cintura, carícias lentas que diziam tudo sem ultrapassar nada. Eles se moveram um para o outro, como dois sobreviventes encontrando abrigo na pele do outro. Damon segurou a nuca dela, o polegar roçando a linha da mandíbula, e Clara deslizou a mão pelo peito dele, sentindo cada músculo responder. Não precisaram de palavras, nem de gestos explícitos. A entrega foi no toque, no calor, na forma como ele a puxou pela cintura, como se não permitisse que o mundo roubasse aquele momento. Dormiram juntos, mas não apenas dormiram. Se acolheram, se buscaram, se encontraram. E quando Clara fechou os olhos, seu corpo ainda envolvido pelo dele, teve a estranha certeza de que o perigo lá fora era real, mas o que estava nascendo ali também era. E talvez fosse ainda mais impossível de evitar. A madrugada caiu pesada sobre a cabana, um silêncio denso que parecia anunciar algo ruim antes mesmo de acontecer. Clara acordou com um estalo seco, como madeira quebrando. Não era vento. Não era a tempestade da noite anterior. Era algo mais pesado. Mais humano. Ela se levantou num pulo. Damon, chamou em voz baixa. Ele já estava de pé, mesmo ferido, o corpo tenso, o olhar alerta como se tivesse voltado instantaneamente ao modo de combate. Um som metálico veio da porta. Depois passos. Depois nada. Clara, atrás de mim, agora. A voz dele não tinha espaço para discussão. Ela obedeceu, o coração martelando no peito. A porta se abriu com um chute violento que fez a madeira vibrar. Um homem grande, tatuado e com olhos injetados invadiu a cabana. Damon se lançou para cima dele antes que Clara tivesse tempo de gritar. O impacto dos dois corpos ecoou como um trovão. O invasor tentou enfiar a faca nas costelas dele, mas Damon segurou o pulso com força e desviou. Mesmo debilitado, seus movimentos eram precisos, brutais. Só que sua respiração já estava falhando. O braço tremia. Ele estava muito fraco. Damon! Clara correu, procurando algo para ajudar, as mãos tremendo enquanto agarrava um pedaço de madeira da lareira.
O agressor empurrou Damon contra a parede e ergueu a faca novamente. Clara, sem pensar, golpeou o braço dele com o pedaço de madeira. O homem gritou, perdendo o equilíbrio por um segundo, o suficiente para Damon reagir. Ele agarrou o sujeito pelo colarinho e o derrubou no chão com um golpe certeiro. O invasor caiu inconsciente. Clara respirava rápido demais, a madeira ainda nas mãos. — Você está bem? Perguntou, tentando alcançar Damon. Ele recuou um passo, cambaleando. — Não devia ter feito isso, murmurou. — Eles não vão parar, Clara. Esse era só um dos que me encontraram. Ela tocou o braço dele. — Então fica aqui. Você está ferido. Não consegue lutar sozinho. É exatamente por isso que eu preciso ir. Ele soltou o braço dela devagar. — Se eu ficar, você vai morrer por minha causa. — Damon, não. Não discute. A voz dele saiu baixa, quase quebrando. Eu não vou ser responsável pela morte de mais ninguém. A frase atingiu Clara como um soco. Ela viu o desespero escondido nos olhos dele, algo profundo e antigo demais. — Do que você está falando? Sussurrou. Ele desviou o olhar. — De uma missão. Da que deu errado. De pessoas que eu deveria ter trazido para casa e... não trouxe. Ele inspirou forte. — Carrego isso todos os dias. Não vou colocar esse peso em você. Antes que ela pudesse reagir, ele caminhou até a porta. Mancava, o sangue marcando o piso. — Damon, por favor. A voz dela quebrou. — Ficar aqui comigo não vai matar ninguém. Ir embora pode matar você. Ele parou por um segundo, os ombros tensos, como se quisesse se virar. Como se quisesse ficar. Mas o instinto dele, o de proteger, mesmo que fosse errado, venceu. — Se eu morrer, que seja longe de você, murmurou sem encará-la. E desapareceu na escuridão da floresta. A porta ficou balançando, aberta, deixando o frio entrar. Clara sentiu o peito doer. Não era só medo. Era a sensação horrível de perder algo que nem teve tempo de entender. Algo que estava nascendo, mesmo que nenhum dos dois tivesse dito em voz alta. Ela fechou a porta devagar, as mãos trêmulas, o coração em pedaços. Respirou fundo e encarou a câmera posicionada no tripé, ainda ligada. Seu canal, sua história, sua audiência. A promessa de continuar. Então, com a voz embargada, ela gravou o trecho que precisava. Antes de continuar com esta história de refúgio proibido, inscreva-se, dê like e comente de onde você é. Enquanto isso, Damon atravessava a floresta como um espectro ferido. Cada passo era uma faca entrando na carne. O corpo dele, já exausto, respondia no limite. Mas a culpa, aquela ele carregava com mais facilidade que qualquer. Ferimento o impulsionava. O cheiro de gasolina e cigarro queimado cortou o ar. Vozes masculinas surgiram entre as árvores. — Ele deve estar por aqui! Alguém gritou. Damon se apoiou numa árvore. Fechou os olhos por um segundo. Respirou. Foco. Mesmo ferido, você ainda luta. Ele saiu da sombra como um animal acuado. Não para fugir, mas para atacar. O primeiro homem não teve chance. O segundo tentou puxar a arma e Damon o derrubou, mesmo sentindo a dor rasgar seu abdômen. O terceiro avançou com uma corrente, atingindo seu ombro. Damon cambaleou. O mundo girou. Mas ele não parou. Era isso que ele fazia. Era o que sempre fizera. Sobreviver, eliminar ameaças, pagar pelos erros do passado lutando até o último segundo. Quando o último atacante caiu, Damon já não sentia o chão sob os pés. O sangue escorria quente. A respiração estava irregular, fraca. Ele tentou dar mais alguns passos na direção da cabana. Precisava ver Clara de novo. Precisava dizer que tinha cometido um erro ao deixá-la. Precisava sentir a paz que ela trazia, nem que fosse pela última vez. Mas o corpo não respondeu. A floresta girou. A escuridão veio como um abraço pesado. E Damon caiu sobre as folhas úmidas, desmaiado, sozinho entre as sombras. A trilha estava silenciosa demais. Clara corria com a respiração entrecortada, sentindo o ar gelado cortar o rosto enquanto empurrava os galhos para longe do corpo. O estômago dela estava revirado desde o momento em que viu ele ir embora. A dor latejava na garganta, como se algo a estivesse sufocando por dentro. Ele tinha fugido, de novo, mas desta vez deixando para trás marcas de sangue, que se arrastavam pela saída da floresta. Ela seguiu o rastro. Não pensou no medo. Não pensou nos homens que ainda podiam estar por perto. Só pensou nele. Quando finalmente o encontrou, o corpo dele estava caído entre raízes molhadas, a respiração fraca, o rosto sujo de lama e suor. Clara se ajoelhou ao lado dele e quase desabou. As mãos tremiam enquanto ela tocava o rosto dele, limpando o sangue que escorria da sobrancelha. Damon! A voz dela saiu quebrada. Não faz isso comigo. Abre os olhos. Por favor, abre. Ele demorou alguns segundos, mas a pálpebra se moveu. Um som baixo escapou da garganta dele. Eu te disse pra ficar longe. Clara apertou o maxilar indignada.
O medo se transformou em fúria quente, intensa, visceral. E eu te disse que não ia ficar. Ela deslizou o braço para debaixo do corpo dele, tentando levantá-lo. Você não decide por mim. Ele tentou afastá-la, mas o corpo não respondia. A dor consumia cada músculo. O ferimento no abdômen tinha aberto novamente. Sangue manchava a camisa improvisada. Eu só sei machucar quem fica. Ele murmurou quase sem voz, como se confessasse o pecado que carrega desde a missão. Você não sabe quem eu era. O que eu fiz? Então me conta. Clara encarou o céu por um segundo e respirou fundo. Mas não morre na floresta. Ela o puxou com força, sustentando o peso dele contra o próprio corpo. Damon tentou protestar. Clara, eu não devia ter te arrastado para isso. Você não me arrastou. Ela ajustou o braço atrás das costas dele. Eu escolhi ficar. Desde o primeiro momento em que você caiu na minha porta, eu escolhi. Então para de fugir de mim como se eu fosse quebrar. Ele mordeu o lábio, respirando com dificuldade. A expressão de dor misturada com algo totalmente diferente. Um medo profundo, humano, que ele tentava esconder desde o dia em que a alucinação da febre revelou sua culpa. Ela o levou até a cabana com esforço, quase tropeçando quando o peso dele a puxava para o chão. E Damon, mesmo ferido, mesmo quase inconsciente, tentava segurar as paredes, sustentá-la, como se não suportasse a ideia de ser carregado por alguém. Quando chegou à porta, Clara o colocou no sofá. Ela mal sentia os braços. Ele fechou os olhos por um segundo, o peito subindo e descendo rápido demais. Você não devia ter vindo atrás de mim. Ele repetiu, mais firme. Damon. Ela se ajoelhou diante dele. Segurou seu rosto com as duas mãos, forçando-o a encará-la. Você não decide por mim. O olhar dele se quebrou ali. O homem inabalável, o ex-militar que sobreviveu ao pior, o motoqueiro que encarava gangues sem piscar. Ele desmoronou naquela verdade simples. Eu perdi soldados naquele dia. Ele confessou. Voz rouca, grave. Eu dei uma ordem errada. Eles confiaram em mim e morreram por minha causa. Desde então, ele respirou fundo, os olhos quase fechando. Eu não deixo ninguém perto. Não deixo ninguém depender de mim. Porque quando depende, eu falho. Você não falhou comigo. Ainda não. Ele engoliu seco. Mas vai acontecer. Não. Ela aproximou o rosto, o som da respiração dele misturando-se com a dela. Porque eu estou aqui. Eu estou escolhendo você. E se você falhar, eu fico. Se você errar, eu fico. Se você quebrar, eu fico de novo. Você entende? Eu aguento. A expressão dele mudou como se algo tivesse se partido e se recomposto ao mesmo tempo. O medo, a raiva, a dor, tudo se dissolveu em um único impulso. Damon segurou o rosto dela com firmeza, os dedos deslizando pela nuca, puxando-a de um jeito desesperado. O beijo veio bruto, ardente, mas cheio de algo novo. Entrega. Ele a beijou como se estivesse voltando à vida, como se cada segundo preso, a boca dela fosse o ar que precisava, para não afundar de novo. Ela retribuiu agarrando a camisa dele, puxando-o contra si, sentindo o corpo quente apesar da febre. Ele deslizou a mão pela cintura dela, puxando-a para o colo, e os lábios buscavam os dela como se tivessem esperado por aquilo desde o primeiro toque. Quando se afastaram para respirar, as testas ainda coladas, Damon sussurrou. Eu não mereço você, né? Então me mereça daqui pra frente. Ela respondeu, voz baixa, firme. O barulho de sirenes ecoou ao longe, crescendo rápido. Clara se levantou, ajudando Damon a ficar sentado enquanto a porta era aberta por policiais armados. Um dos vizinhos da estrada principal havia acionado a polícia depois de ouvir tiros. A gangue que perseguia Damon foi localizada a poucos metros da trilha. 2 estavam feridos. Um já estava morto. O último foi detido antes de conseguir fugir. Quando a polícia percebeu que Damon era ex-militar e havia sido alvo de um ataque, chamaram o supervisor da região. Em poucos minutos estava tudo esclarecido. O histórico dos homens, a tentativa de emboscada, o passado da missão que ele tanto carregava. Ele estava livre. Clara ficou ao lado dele o tempo todo. A mão dela segurava a dele como se o ancorasse no chão. Quando finalmente estavam sozinhos, prontos para deixar a cabana, Damon parou na porta. Olhou para o lugar onde quase morreu, onde lutou, onde fugiu e onde encontrou algo que não esperava. Eu cheguei aqui morrendo, ele disse em voz baixa, encarando a estrutura de madeira marcada pela tempestade. Me saiu por sua causa. Clara aproximou-se, segurou o rosto dele entre as mãos e sorriu. Eu só te encontrei. O resto foi você que escolheu. Damon encostou a testa na dela, os dedos deslizando pela mão dela com leveza, como quem finalmente deixa uma vida inteira de dor para trás. Eles saíram juntos da cabana.
E pela primeira vez, ele não estava fugindo de nada. Estava indo em direção a algo,